pessoas na região. Portanto, quando a gente utiliza na representação dos equipamentos culturais associado ao número de pessoas que ele atende, aquela área que está em branco não fica tão em branco assim, porque lá também tem poucas pessoas. Portanto, os equipamentos são em menor quantidade mesmo. E é interessante como a gente pode analisar essas lógicas sem ficar só mensurando a localidade, mas também a finalidade. Que essa é uma questão, em Portugal nós temos muitos estudos de público, muitos. E a minha grande discussão é como é que nós podemos sair do quantitativo para irmos ao qualitativo. Né? Que são esses elementos? Quais são esses elementos? Então, aqui estão os cine-teatros. A Suzana Constantino, num trabalho belíssimo, ela diz o seguinte: muitas das cidades portuguesas de hoje contam ainda com a presença de cine-teatros, equipamentos coletivos que surgem em Portugal ao longo do século XX, durante o período de vigência do Estado Novo, que materializam a conciliação dos espetáculos do cinema e teatro num edifício único, em que se construíram de uma forma quase generalizada nas cidades médias, capitais de distrito e sedes de conselho, marcando indelevelmente a sua paisagem. Os cine-teatros foram construídos no Estado Novo, a partir da proposta da Suzana Constantino, como mecanismo de propaganda do Estado Novo. Né? Eu não vou me ater aqui à discussão do cine-teatro, mas ela é bem interessante. Então, o que acontece? O cine-teatro, essa estrutura cine-teatro, eu acho que tem aqui... É embaixo, né, Cássia? Não funciona. Cássia, é melhor você... Obrigado. Este é o cine-teatro de Covilhã, que os cine-teatros produzidos pelo Estado Novo normalmente ficavam, é uma sequência de 3 slides, mas eu coloquei só o último, eles ficavam onde você tinha a Câmara, a Caixa Geral de Depósitos, o Correio, o CTT e o teatro. Percebam aqui uma coisa muito interessante. Nós temos a Câmara, que é o poder público, e temos a Caixa Geral de Depósitos, que, de certa forma, junto com os Correios, trabalhavam no hibridismo do privado, mas não era um privado dissociado da questão ideológica política do programa governamental. E o cine-teatro. Esse cine-teatro, atualmente, está passando por reforma, é uma coisa... Ele tem 840 lugares. Isso também é um dado muito interessante. Esta superabundância de número de espectadores em relação ao local. Eu encontrei cine-teatros com 1.200 e uma população de 2.000 pessoas. Eu fui à inauguração de um teatro... porque eu trabalhava acompanhando a implantação das companhias subsidiadas pelo Ministério da Cultura, então eu acompanhava a implantação de teatros. Eu fui a um teatro de 200 lugares, lugar é uma denominação. Nós, brasileiros, não estamos acostumados com isso. É um lugar, porque é pequenino, mas não é uma aldeia, menor que uma aldeia, é um lugar. Tem 163 pessoas, um teatro de 200 lugares, com uma mesa computadorizada, palco com 7 metros de boca. A pergunta é, para quê? Para quê? Enfim, depois você tem outras conversas que eu tive com os autarcas, foi muito divertido, porque era um outro paradigma, diferente daquele que eu estava acostumado aqui. Tem uma história ótima também, depois a gente começa para a parte das histórias, se der tempo. Então, olha, nós temos que equipamentos nas cidades de pequena dimensão. Nós estamos falando, o que é uma cidade de pequena dimensão? São cidades abaixo de 10.000 habitantes. Esse conceito, tomado por habitante, é um pouco duvidoso. Porque quando a gente pensa em cidade média, o conceito de cidade média surge na França, 76, que se pensava no conceito de metrópole ideal. Mas... Então, inicialmente, se pensavam para cidades com 50.000 habitantes, mas só o número de habitantes não poderia identificar uma cidade média. Por quê? Uma cidade média ela deveria
conter uma ação política, uma ação cultural. Então, as cidades, se fosse manter 50 mil, nós teríamos apenas 3 ou 4 cidades portuguesas. Então, este número baixa para 20 mil e, em alguns casos, até 10 mil. Portanto, é um conceito fluido. Então, nós encontramos nas cidades de pequena dimensão cine-teatros. Encontrávamos, por favor, isto que para mim é o máximo, eles têm, claro, é o máximo descontextualizando as questões políticas e da ditadura. Mas, como ela é ressignificada na atualidade, é muito significativo para mim. São as casas do povo. Toda pequena cidade, aldeia, lugar tem uma casa do povo, que é um lugar onde as pessoas se reúnem para festas, para manifestações espetaculares, enfim. E depois, acho que eu coloquei um centro cultural, esse São Miguel do Machado, isto, que já é em Redondo, que não fica na região centro, que são os modelos de centro cultural que eu vou discutir adiante com vocês. Então, nós encontrávamos estes equipamentos e os próprios teatros. Nesse contexto espacial, a interferência, portanto, nas cidades de pequena dimensão, a interferência dos meios de comunicação de massa, TV, jornal, rádio, ele tem uma outra importância. Portanto, se você faz teatro numa cidade de 600 ou 3 mil pessoas, sair o seu nome no jornal não tem muita significação no jornal local, que é mensal. Portanto, a TV não tem significação nenhuma. Esta lógica do jornal, da bênção, não tem nenhuma lógica e afetação. E há uma outra questão que vou trazer para conversar com vocês, porque normalmente o nosso referencial de estudo, e esse foi um dos grandes motivos que eu fui a Portugal, que é pensar o teatro que acontece nas cidades de pequena dimensão. São outras lógicas. Portanto, a imanência de um espetáculo, a recepção de um espetáculo numa cidade do interior, ele não precisa fazer 8 sessões. Uma sessão basta para que aquilo se desdobre em múltiplas outras recepções do projeto teatral. Nós vamos ver um caso de um povoado com 67 pessoas que tem um grupo, uma companhia estável, importantíssima de teatro português. E é um prazer estar lá, eles moram lá, é algo inenarrável. Então, o tempo da cidade, trazer este elemento. Como é esse tempo? Primeiro que a gente pode imaginar que a cidade pequena, eu até anotei isso onde pensava, que elas são ilhas de marasmo, e não são. O tempo é outro. Mas, não se iludam, as contradições e desigualdades também estão presentes. Portanto, é preciso viver naquele espaço e não importar imaginar os outros para aquele espaço. Em geral, isto acontece em Portugal, e eu vejo aqui às vezes no Brasil, que as políticas culturais são sempre voltadas com os olhos para as grandes metrópoles. Então, as leis de fomento nacionais são pensadas a partir das necessidades dos grupos que estão nas grandes cidades. Então, de repente, alguém diz 20 mil de fomento, 5 mil euros de fomento é muito pouco, não dá nem para começar, mas 5 mil euros no lugar de 67 pessoas pode exercer uma transformação brutal. Não estou aqui dizendo que nós não tenhamos que o teatro nas grandes cidades também não tem o seu lugar, é lá que tem a diversidade, a pluralidade, o mercado. Não estou fazendo comparação no sentido de um é melhor que o outro, mas é importante olharmos para esse